Fala pessoal, estamos no ExpoCast, o podcast oficial da Expo Morango, a primeira e a maior feira do sul de Minas. E hoje nós estamos com um convidado super especial, o André Leme. Ele que é referência na venda de morangos, não só aqui no Brasil, mas fora também, né, André? Tentando fora. Tentando fora, mas já é uma referência. É só venda, produção também forte. E André, a gente quer agradecer pelo convite. É muito legal, tenho certeza que esse bate-papo vai ser incrível, né, Danilo? Sim. Não, André, eu tenho um prazer conversar. É um convidado especial nosso aqui, né? Muito obrigado. É vizinho nosso lá, é um cara assim que é referência. Eu já estou 10 anos em Senador Amaral. Quando eu cheguei lá, que eu tive o primeiro contato com o morango, ele não sabe, mas... Eu falei, pô, quem que é o melhor aí? Falar pro meu, André Leme. Então vamos comer, vamos. É mais velho, vamos falar então, né? Então eu não errei em falar que é referência, né? Sim. O André, assim, é fácil falar de pessoas assim que já tem uma grande referência, uma pessoa que é conceituada na cidade de Senador Amaral. E é um prazer. E a gente quer conhecer quem é o André, né? Da onde o André veio. Da onde caiu, né? Da onde caiu. Saiu do nada aí. E aí, André, conta um pouquinho, né? Quem é o André, de onde nasceu, qual foi o primeiro contato aí com o morango. Morango, né? Então, agradeço também pelo convite. Eu sou natural de Jundiaí, né? Mudei para Senador com 18 anos. Na região, na época, quando eu mudei para lá, tinha algumas lavourinhas de morango, mas era muito pouco. O pessoal que plantava de Pouso Alegre, da Estivas, vinham plantar para pegar aquela janela de preço bom. Certo. Então, era uma lavoura assim, muito curta. E acabava rápido. Porém, sempre via que tinha um mercado bom, sempre era uma rentabilidade boa, né? E quando eu mudei para Senador, eu trabalhei um tempo com o meu irmão na oficina, pouco tempo, uns 6 meses. Depois eu comecei a trabalhar com meu sogro, que na época já namorava minha esposa. Fui trabalhar com ele, e ele tinha uma loja de defensivo e um sítio, e comecei a trabalhar com batata com ele. Eu trabalhei em torno de uns 4 a 5 anos com batata. Aí a batata tinha essas dificuldades, oscilação, um ano bom, um ano ruim, muito difícil. Eu já tinha vontade de ter um começo de plantar morango já, junto mesmo nesse ciclo, eu queria já sempre plantar um pouquinho. Mas não dava certo, questão de logística, lugar. Aí foi que em 95 eu parei com batata de vez. Batata, tipo, descadeirou de vez, quebrou, ficou a zero, abaixo do zero. Foi quando eu comecei a plantar, mexer com morango, com um primo da minha esposa. Ele me chamou para ir... Eu estava parado na época, ele chamou para ir trabalhar lá com eles, com o pessoal da Estiva, que eles vinham, faziam um rancho, eles moravam no lugar até acabar a lavoura. Daí comecei a trabalhar com eles. Eu já tinha muita intenção, né, de mexer no ramo. Comecei a trabalhar na roça com eles, ajudar a plantar, mexer. Aí comecei a viajar com os irmãos dele, que eles faziam para Uberlândia, São José do Rio Preto. E comecei a viajar com eles e eu já vi, falei, esse mercado, tipo assim, né, tem como crescer nele, é uma coisa boa, né? Que morango é uma fruta que vende muito, né? Uma fruta muito procurada. Aí comecei a trabalhei acho que um ano com eles. Depois eu conheci com o Jesus, que esse primo da minha esposa, trabalhou mais 2 anos, até em 98 mais ou menos. Aí eu fui trabalhar sozinho, foi quando eu comecei a trabalhar, eu com o Hudson começamos a trabalhar junto. Em 98, ele chamou para a gente trabalhar, para mexer com os morangos. Falei, o Hudson que tem a loja hoje. Sim, lá, que é meu sócio atual até hoje. Legal. Aí começou, falei, dá para a gente trabalhar. Falei, mas estou sem estrutura, sem carro, nada. Ele falou, não, eu vou dar uma investida no começo aí, vou comprar uma Kombi e vou dar um empurrão aí. Eu também tenho intenção de mexer nesse mercado aí, vamos junto. Falei, então vamos. Aí começamos a trabalhar em 98. Aí trabalhamos um ano junto. Um ano e pouco junto, aí até 99 mais ou menos. Aí eu continuei sozinho e foi quando em 2001 voltamos a trabalhar junto de novo. Uma empresa de chocolate, tem uma empresa grande, a Chocolates Pan, apareceu aqui, eles precisavam de morango para a indústria, para fazer o recheio de um chocolate que eles faziam, que era a linha. Certo. E eles procuraram, na época que estava procurando, a referência deles era o Elcio Spinassi, o Elcio não tinha, na época, tinha acabado já deles. Aí eles vieram no Senador, bateram aqui atrás, foram atrás na loja do Hudson. Aí o Hudson falou, não, eu tenho um rapaz que fornece para vocês que pode arrumar. Daí ele ligou para mim para ir lá, ele falou, tem esse pessoal aí, tá procurando morango assim, e chamei você para vir com eles. Olha que legal.
Aí eu falei para ele, não, beleza. E nessa época eu também já tinha dado já uma riada, estava bem devagar, porque o morango antigamente era questão de safra, né? Acabava a safra, você não tinha muito o que fazer, ficava parado. Aí estava parado na época, daí fechei negócio com os caras. Fechei negócio, falei, não, beleza, eu forneço vocês. Era uma quantidade boa, acho que era em torno aí de umas 6, 7 toneladas na época, um preço bom. Eles pagavam muito bem, que eles precisavam com urgência da fruta. E falei, tudo bem, fechei com eles, fechamos o preço, acertamos tudo, eles foram embora, beleza. Falei, então daqui tipo uma semana eles precisam começar a fornecer. Aí eu falei, beleza, então dá um jeito, né? Aí eles foram embora, eu falei, e aí, Hudson, agora? Falei, fechei, comprou, tá tudo certo. Falei, e aí agora para fornecer? Eu falei, vamos pegar junto de novo? Vamos pegar junto aí, né? Fornece esses caras e vamos junto? Ele falou, vamos embora, vamos meter o pau aí. Aí tinha essa Kombi dele ainda, parado tudo, peguei a Kombi de novo, começamos de novo nesse morango de indústria, né? Que é o a granel. Certo. Aí fornecia essa empresa PAN, era em torno de 1 tonelada, 2 por semana. E nisso aí começamos a pegar mais morango de novo e fornecer outras empresas, a granel. E o mercado de embalado, né? Porque eu já tinha um mercado de embalado, na realidade. Em 98, quando a gente trabalhamos junto, a primeira vez, eu já tinha... Hoje, um dos principais clientes nossos é a rede Atacadão. Uhum. E nessa época eu já comecei com eles, com Carrefour, outras redes do interior. Então já tinha bastante contato, bastante conhecimento. E começamos, quando começou a safra de embalado, pegamos o embalado de novo. Aí começamos a fornecer de novo. Aí foi aquela... Coletava de Fusca, viajava de Kombi... Saí dia de chuva aí coletando com Fusca para baixo para cima. Depois carregava a Kombi à noite, saía viajando. Isso que as estradas da cidade. Não, zero estrada. Não tinha estrada. Zero estrada. Às vezes tinha que sair de Senador com a Kombi com 550 caixas de morango e descer pela Serra do Sertão Grande. Meu Deus. Debaixo de chuva, aqui de Senador não passava ninguém. Era acorrentar a Kombi e rezar. Porque no Kombi já não tem freio, né? Carregado então piorou. Descia rasgando. Fora a folga. A folga do volante a gente já sabia, né? Conforme o lado que puxava, a gente já andava com a folga já intermediando. A Fernão Dias sem ser duplicada, né? Não tinha nem acostamento. Que legal. E descia o bambu. Saía para São Paulo, fazia entrega para todo lugar, aquela churrascaria de beira da Marginal Tietê, mercadinho, sacolão. Parava nos lugares, quando sobrava, vendia um pouco em semáforo, trocava com o almoço às vezes, estava meio duro, tem 3, 4 caixas sobrando, para num lugar aí, vamos trocar num restaurante com marmitex. E ia tocando o barco, né? Que morango é uma fruta atrativa, né? É atrativa, então você para em qualquer lugar hoje, se fala que você tem um moranguinho para vender, mesmo que a pessoa não trabalha ou consumo próprio, ele acaba comprando. E as pessoas hoje vê toda aquela estrutura sua que você tem hoje, acho que foi fácil, assim. Essa ali. O morango, já estamos nesse mercado. Eu vou fazer agora 30 anos. Eu iniciei em 95, mas indo para 30 anos já no ramo do morango. Legal. Então já estamos, como dizem, né, tem um pouco de conhecimento da época de plantio, as variedades que a gente plantava antigamente, o sistema de plantio, né, conforme foi mudando, foi vindo as técnicas novas, mundo de plantio. E comercializa quantas caixas de morango por dia, assim, em média? Hoje varia muito de preço, porque o preço hoje em dia tem essa vantagem, né? Que não oscila tanto, quer dizer, oscila tanto para cima como para baixo. Então, isso depende muito da época da produção, do preço, mas chega a época aí de 10, 12, até 15 mil caixas dia. Já teve... Qual foi o pico maior? Ano passado batemos um recorde. Foi 34 mil caixas num dia. Um dia, na logística que fizemos. O Atacadão, no entanto, sou cliente, sou fornecedor deles exclusivo até hoje. Foi uma dinâmica bem forte, assim. Foi uma venda de 560 mil reais num dia no FLV do Atacadão. Bateram o recorde assim, histórico. Venderam mais que alho, batata, cebola, que é os primeiros itens que mais vende, né? Vendeu mais que ovo, inclusive. Que o ovo é o carro-chefe. E morango nesse dia bateu um recorde, ficou até na história lá. Então, que morango, tudo isso ajuda, né? Por causa do seu morango, é uma fruta muito chamativa. Ô André, o morango de uns 5, 6 anos para cá, ele mudou assim, o patamar de valores. Sim. Isso atribui a quê? Então, antigamente o morango, a dinâmica era assim, o produtor plantava,
e tinha os compradores que passavam nas roças, que fazia a coleta, né, dos produtores em si. E quando começava, no comecinho da safra, que o preço, como tinha muito pouco, o preço era caro, então todo mundo dava preço, carregava, com o preço, beleza. Quando pegava da safra do meio para frente, quando começava a estiva, Pouso Alegre, que ainda era o forte, ninguém mais dava preço. Aí todo mundo carregava sem preço. Aí o mercado era muito bagunçado, porque não tinha uma referência de preço. A referência era geralmente o Ceasa, que ele estava vendendo, mas só que eles são muito fechados. Então, o produtor mandava o morango para o Ceasa e ele não sabia o que estava acontecendo, o que estava vendendo, o que ia receber. Ele ia receber depois de uma semana a fatura, ia receber a fatura, não o pagamento. O pagamento depois mais 15, 20 dias. Aí que ele ia ver o preço que ele ia receber daqui a 15 dias. Certo. Então, isso o mercado, conscientemente disso aí, ele atrapalhava muito o mercado, porque você, vamos supor, eu era comprador, você era, tudo tinha 10, 15 comprador. Então, cada um tinha um volume de morango. Então, eu chegava no mercado para ofertar, vamos supor, hoje eu estou vendendo a 20, você chega lá e me ofertava a 15. Eu falei, pô, mas o cara falou que o cara está vendendo mais barato. É porque tinha essa dinâmica, ele não dava preço na roça, não tinha o compromisso assim, com o preço do dia a dia, então ele podia bagunçar o mercado, oferecia de um mercado, oferecia de outro mercado, então era muito bagunçado. Aí teve quando começou os ceazinhas, né? Regionais, locais, quando começou a trabalhar, o pessoal, o produtor leva para vender, começou esses compradores em si, começaram a procurar os ceazinhas também, porque é mais prático você comprar morango lá. Você não tem o compromisso de carregar toda a mercadoria que o produtor tem, a qualidade em si, que às vezes não é boa, às vezes não está te servindo a qualidade, você é obrigado a carregar. E nesses ceazinhas começou a ter mais procura. Comprador de fora, pessoal de fora começou a ver uma vantagem grande nisso aí, porque aí ele pode chegar, ver a qualidade que serve para ele, o que não serve, ou o preço, ali negociar direto com o produtor. E o produtor também viu essa vantagem aí. E eu acho que faz uns 5 anos para cá, por aí, que o Ceazinha hoje decolou, né? Forte. E eu vejo muito positivo. Mas isso beneficiou muito a sua empresa? Sim, de toda forma. De toda forma, porque no começo o pessoal tinha muito os compradores agora estão perdidos. Agora vai quebrar os compradores, porque agora não tem mais moleza, porque antes eles deitavam e rolavam. Na realidade é tipo assim, não é que deitava e rolava. Então você fazia o jogo do mercado. Porque você vamos supor, você está com 3 mil caixas de morango lá para vender. O outro foi lá, ofertou mais barato que o seu. Se você não tiver preço, você vai perder a venda. E morango é assim, você vendeu bem, não vendeu, já perde, é muito rápido. Então isso aí já ajudou a regular o próprio mercado. O próprio mercado de venda em si, nas coisas, regulou. Porque você não vai chegar hoje com uma fruta mais barata para querer vender para mim, por fazer graça, para falar que você está vendendo no mesmo mercado que eu, ou para encher um caminhão aí e sair falar, não, estou vendendo tantas mil caixas. Então você tem uma média de preço hoje, você tem uma média de custo. Porque hoje os Ceazinhas eles formatam o preço e esse preço esparrama para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro hoje, em qualquer lugar, se pegar do sul ao norte, o extremo do norte lá, o pessoal está sabendo de preço. Ontem estava falando um cliente de Manaus, que estava falando do preço dele de ontem, falei, está com uma tendência está caindo. Hoje cedo ele falou o preço para mim que nem eu não sabia ainda do Ceazinho, não tinha nem visto falar, e ele já estava sabendo. Então, quer dizer, isso aí regula muito o mercado. O Edivaldo do Ceazinha lá até comentou comigo, falou, pô, Dani, veio um pessoal do Rio Grande do Sul, queria que desse uma palestra, eles querem entender como que existe um Ceasa de uma fruta só. Então, não existe isso no mundo, né? Tipo, não, um centro de distribuição de... Eu acho que a gente é privilegiado, né? Por muitos motivos disso aí, né? Nós somos privilegiados, primeiramente, por causa do clima, né? Estamos num lugar que é fantástico, né? Senador Amaral, com todas essas regiões que são boas, eu acho que o Senador Amaral ainda está entre as melhores de toda a cidade. Clima, tempo. O segundo lugar é a região que onde nós estamos. Nós estamos dentro, praticamente, do maior centro consumidor. Então, 2 horas de São Paulo. 180 quilômetros. 180, 170 quilômetros de São Paulo. Aí, se você saiu de São Paulo, você está para Campinas, está no interior paulista, está no Rio de Janeiro a 400, está a BH de 400. Então, quer dizer, se esse mercado dessa região, quando já está com dificuldade, então os outros também vai estar pior. Pior, entendi. Então, tem muito consumo nessa região. Se a gente conseguir explorar o São Paulo, o Rio de Janeiro, de ponta a ponta, eu falo que se morango chegasse em todas as casas,
Não precisava ser uma cumbuca, uma caixa. Se chegasse uma fruta de morango, uma fruta, isso que é cada casa de São Paulo, o que a gente produzia aqui não dava conta de entender nem a capital, praticamente. Não, outro dia eu estava com o Ronaldo no avião, ele estava subindo assim, ele falou assim, eu estava olhando São Paulo, imagina se cada casa pegasse um morango, eu não ia dar conta. Não dá. No entanto, você vê o consumo de morango no Brasil ainda é muito baixo, comparativo com o que você pega na Europa, você pega os outros países aí, consumo alto. Então o pessoal, eles já têm isso aí de todos os dias, até o morango na mesa, né? Independente de safra, de preço ou não, eles têm esse consumo, eles têm esse conceito de consumir morango. Até pela questão pelo bem-estar, né? De saúde, o que faz bem para muitos... André, e você falou que antigamente se tinha só produzia naquele período de safra. Sim, qual só mês período de safra. que era? Antigamente plantava, a variedade que a gente plantava era o campineiro, que era uma variedade de dia curto, mas precoce. E antes deles tinha uma variedade chamada Vlasen, tudo até que foram se acabando. A gente plantava geralmente em final de fevereiro, porque até o tempo era mais frio, né? E o frio chegava mais cedo. Tá. Então a gente plantava em final de fevereiro, de janeiro, dia 20 de janeiro, 30 de janeiro, no máximo a primeira semana de fevereiro tinha que estar plantado. O frio já chegava em época de março, já chegava um frio forte já. Então a lavoura já tinha que estar formada para essa época. Certo. Se caso de quando atrasava o plantio, a gente tinha muito problema de muita chuva no mês de janeiro, a gente não conseguia fazer terra, nada atrasava o plantio, a gente já sabia que se atrasasse muito o plantio era até melhor não plantar. Tinha gente que já chegava e abortava. Chegava meu fevereiro, não terminou a terra, não deu tempo, até abortava. Já falava, não adianta plantar mais porque vai pegar o período de inverno, não vai produzir, porque a lavoura travava, né? não vegetava, então já acabava abortando. E antigamente fazia com enxada, né? Antigamente, então, você preparava o solo, passava rotativa, e as leiras eram feitas com enxada. Enxada. Sim, era feito com enxada. Então, quando chovia muito período, era uma loucura. E as mudas eram produzidas onde? Tudo regional, tudo feito por aqui mesmo. Na época era o Campineiro, o GF, né? O Campinas. Tinha uma muda que era do IAC. Tinha a empresa que fazia, na época também, esqueci o nome, que reproduzia multiplicado da Multiplanta. Certo. E o que tinha de variedade era o Campineiro, mais precoce, um pouco mais tardio o Dover, que o Dover atravessava mais o inverno, entrava até o outono, mais ou menos, até o começo da primavera. Então era a variedade que tinha, mas chegava tipo mês de outubro, quando muito começo de outubro, encerrava tudo, acabava tudo. Mas geralmente daí a gente ia fazer canteiro, né? Quando estava acabando essa época da fruta, aí já preparava o canteiro para fazer muda para o ano que vem. Só que daí tinha que procurar muda para fazer em clima quente, porque encenador, por causa de ser frio, não produzia muda, era muito ruim para muda. Certo. Então tinha que produzir muda para Pouso Alegre, para Estiva, para baixo ali. Aí tem que esperar de novo virar o ano, para iniciar outro plantio, janeiro, fevereiro. Nossa, era muito trabalhoso. Muito. Porque você tinha, tanto do trato do cultural do canteiro era muito específico, tinha que ficar muito em cima para não entrar doença. Aí depois a época do arrancar a muda, para você limpar a muda, trazer a muda, encostar a muda, a gente tirava a muda, quando era feito para baixo com clima quente, você tinha que tirar ela, encostar ela para pegar a climatização. Entendi. Pelo menos 30 dias ela ficava encostada em leira, no fundo, vamos supor, você pega no fundo da terra, levantava umas leiras, um pedacinho, você encostava essas mudas. E a qualidade da fruta, André? O Campineiro era uma qualidade que, tipo assim, ele de pós-colheita, ele tinha uma sensibilidade, que não era morango bom para viajar muito longe, mas no começo ele até aguentava, mas no meio da safra para frente ele dava problema. Porém, de sabor e de brix, assim, era um morango espetacular. Era um morango, assim, com um paladar muito doce, ele tinha, assim, um cheiro, um perfume, assim, muito significante, sabe? Sim, representava de longe. E o Dover, não, o Dover já era um morango mais firme, era um morango mais duro, porém já não tinha sabor, o brix dele era mais azedo. Entendi. Era um morango que o pessoal gostava muito na época para comprar para viajar, para norte, nordeste, o sul, o pessoal carregava muito. E você acha que teve evolução, assim, boas aí daquela época para cá? Você acha que as frutas, as variedades melhoraram qualidade ou não? Teve muita, né? Teve muita. O mercado do morango mudou muito, né? E mudou rápido. Quando começou a aparecer essas mudas importadas, que começou a vir do Chile, as variedades novas, quando começou, então
Até no começo eu lembro ainda que o meu amigo falava que morango, a gente plantava o Campineiro, depois foi para o Oso Grande. Eu esqueci de falar do Oso Grande. Sim. Sim, plantamos muito tempo o Oso Grande. E o Oso Grande estava muito degenerado. A genética dele já era muito fraca, não produzia, muita doença, doença de solo, doença na fruta. Então já não estava mais tendo... Se pegava o morango aí, você não colhia nenhuma cumbuca, nem 300 gramas num ciclo do Oso Grande. Custo caro, então quer dizer, não estava compensando mais. Quando começou a aparecer essas variedades do Albion, do Aromas, do San Andreas depois, o mercado começou a mudar. Aí o pessoal começou a conseguir levar a lavoura para mais tempo de produção. Começou, tipo, levar, quando levava até outubro, começou a levar para dezembro, para janeiro. Aí, em fevereiro, voltando a produzir a lavoura no mesmo pé, na mesma roça. Aí o pessoal começou já a ver a potência do negócio, né? Legal. Aí foram melhorando o sistema de plantio, gotejamento, com o sistema de microtúnel. Aí começou a avançar. E aí avançou rápido, né? Aí essas variedades começou daí do produtor poder dispor, né? Ter fruto o ano todo, vencimento, pagamento. Entendi. E, André, e a evolução daqui em diante, o que você espera? Esses dias você esteve lá na Espanha. Sim. Teve também no Chile também. No Chile. Lá com o pessoal da Bioagro, né? Isso. E o que você espera da evolução das novas variedades? Que eu sei que o San Andreas está com a patente que vence aí para o ano que vem, né? Acho que ano que vem ou esse ano que vence, né? Até a patente dela. O San Andreas é um morango hoje, acho que a gente plantou bastante variedades já em Senador. Mas hoje a variedade hoje que pode falar que mudou a história do morango foi o San Andreas. Tanto pela precocidade, pela produção, qualidade de fruta. Então hoje é uma fruta que não dá para pensar em parar de plantar com ela, independente de qualquer outra variedade que chegar hoje no mercado, dispor, a gente sempre tem que estar com o pé de segurança com ela. Tem muitas variedades novas aparecendo no mercado. Muitas empresas que estão indo atrás de tecnologia, de genética melhor. Porém, o problema é que, como a gente planta em alto de serra, a gente precisa de variedades de dia neutro. E onde que se planta a maior parte no mundo, tudo, é dia curto. Então, essas empresas hoje tem empresa que tem a própria genética, tem o próprio laboratório próprio, que eles estudam a variedade para eles, o que é melhor para o clima deles. E eles não têm muito interesse nessas variedades de dia neutro, porque eles não produzem na Europa. Então, tem algumas empresas que já é mais focada no Brasil há mais tempo, que eles já estão trazendo já umas variedades novas, estão experimentando. Tem algumas já que experimentamos, que eu acho que para mim não deu muito certo. Mas de toda forma, sempre pensar em fazer alguma área dela, porque o San Andreas, quando veio no começo, ele foi uma variedade também que achamos que não ia dar certo. Porque tinha variedade boa, tinha um Albion, tinha o Aromas, que era muito produtivo, tinha o Festival, que era um morango bom, então não foi dado muita atenção. Só que depois ele voltou assim e estabilizou, predominou praticamente. Entendi. E hoje, desculpa, hoje vocês trabalham com quais variedades? Hoje o foco nosso ainda é San Andreas. 98%. Domina, né? Domina. Uhum. Domina hoje o plantio hoje aí totalmente, praticamente do Brasil, o forte é San Andreas. André, e você tem alguma sugestão, uma solução para tipo assim, para desenvolver alguma muda de dia neutro assim para nossa região, sei lá, poxa, vamos sei lá, o governo poderia... Sim, a realidade é que essas entidades que faz pesquisas, Embrapa, que estão à frente disso aí, é muito demorado esse ciclo, né? É um processo muito caro para fazer. A Embrapa fez a Fênix. Fez a Fênix, você vê, mas depois de quase 30 anos sem variedade no Brasil, a última variedade desenvolvida no Brasil foi o Campineiro. Aí você pega, aí, depois de 30 anos, aparecer com a Fênix, e de toda forma é uma variedade de dia curto. Então você pega hoje a produção de morango no Brasil, sul de Minas, hoje é o maior produtor. E você pega as regiões altas, Senador, Bom Repouso, Espírito Santo, Dourado, isso aí, eles respondem, acredito que com mais de 60% do plantio. Não tenho certeza, estou falando besteira, mas eu acho que de 60% até para mais, às vezes, o plantio dessas região alta. E não tem uma muda de dia neutro, que é o que responde à produção. Você pega no sul, o pessoal que planta no sul também muda de dia neutro.
Então, qualquer área que você vai no Brasil que está plantando morango, seja região alta, todas precisam de muda de variedade de dia neutro. E não temos nenhuma, né? Não, só dia curto. Só dia curto. Saiu essa Fênix agora. Quer dizer, eu não tenho nem interesse em em conhecer essa Fênix. Esses 30 anos aí, será que é por falta de investimento? Acho que investimento na área. Na realidade, eles não têm conhecimento da cadeia do morango. Entendi. Eles não têm Parece que foram noção. Testaram em Atibaia. Sim, tem uns planos piloto em Atibaia, fizeram com os viveristas lá credenciados. Algum pessoal andou plantando um pouco no passado. Parece que até foi bem a posição dela, como que ela se habituou aí no clima, mas é uma coisa muito rápida, uma coisa que não dá para você investir numa lavoura hoje de morango, pensar em fazer uma lavoura com colheita de 3, 4, 5 meses. Então é muito arriscado. E o que a gente precisa mesmo, na realidade, de uma muda de dia neutro, não se tem. Você não vê investimento privado, você não vê investimento de governo, ninguém. O que poderia estar à frente disso seria a Embrapa, mas a Ipamig também acho que poderia, né? Aqui no nosso estado aqui. A Ipamig, se não me engano, eu lembro, há muitos anos atrás eles tinham uns trabalhos, alguma coisa também, mas não tem mais nada. Questão de investimento. Eu acho que assim, né, estava conversando um pouco antes aqui de a gente começar a gravação, talvez assim, deveria ter uma união de produtores, que é difícil, né, André? Sim, então, na Europa você pega... Algo sim, tipo, na Europa, na Espanha principalmente, você pega lá produtores lá... Para brigar pela mesma causa. Exato, e você pega lá, você pega empresas que os caras bancam a genética, entendeu? Eles bancam o investimento de uma variedade nova, do que vai atender para eles... Então isso aí lá é muito sério, é muito sério, é uma coisa que compromete muito o poder econômico do lugar. Quem está falando de investimento, você pega aí Senador Amaral, você pega Bom Repouso, as regiões altas nossas aí, o que ele emprega, o que ele movimenta a economia local é absurdo. Você vê que não tem da área de governo assim que ninguém olha por nada disso aí. Na realidade, que o produtor aqui, ele está à deriva, né? Ele está na raça, ele vai o que ele conhece pelos outros, conhecimento próprio, que algumas empresas vêm trazendo para eles particular, mas praticamente nada de ajuda em investimento. Você vai em Pouso Alegre e lá você chega no comércio de Pouso Alegre, de outra cidade, aí você fala, você vê o pessoal comentar. Que o pessoal veio lá de Senador, lá de Bom Repouso, o pessoal vem aqui, consome comercializa, compra carro, investe fora desses lugares. Sim. Por causa que a cadeia é muito forte nisso aí, nessa área financeira. Não, tem cidades aqui ao redor de Senador, aqui em Cambuí. Sim, Cambuí, o se comércio. Não fosse os morangueiros, sim, o comércio é muito forte. É muito forte devido a essa cultura, né? E o pessoal, o que acontece? O pessoal da mão de obra que vem de fora, né? O pessoal do norte está trabalhando, o dinheiro que eles ganham, eles gastam no lugar, ficam no lugar. Sim. Então, quer dizer, isso aí gira muito, dá muito movimento. E o morango esparrama muito dinheiro, né? O morango fica concentrado na mão do patrão, que o cara que planta lá, que tem os meieiros, que nem eu tenho meus meieiros, tem o pessoal, mas quer dizer, esse dinheiro não vem na minha mão. Eu fico, vamos supor, com a conta com o investimento, a parte da mão de obra distribuída na mão deles, dos meieiros, eles também já pegam esse dinheiro, eles já gastam num lugar. Então isso faz que o aquecimento econômico do lugar fica... Não, lá em Senador é impressionante. Senador, para você ver quando tá bom as coisas lá, Bia. Você vai no açougue, final de semana... Não, você não acha carne. Não acha carne. Fim de semana, quinta-feira, não precisa ser fim de semana, quarta, quinta-feira, a cidade está cheirando churrasco. Não, e o pessoal, a gente até falou em outros episódios que o pessoal de Senador e região, na verdade, acho que falando aqui do Brasil, né, não valoriza tanto isso, né? Sim. Não coloca tanto isso como uma cidade rica, porque é uma cidade rica que roda muito. A gente pega hoje na contramão de qualquer cidade, hoje é normal, que é industrial. Vamos pegar um PIB de uma cidade de crescimento, que está aí tantos por cento. Senador Amaral, de 2020 para cá, ela cresceu 26%. Eu tenho um amigo que fez uns estudos sobre loteamento, essas coisas que ele quer... pensando em investir em Senador, e ele mandou fazer o levantamento. Então, quer dizer, o PIB não passou de 5, 6 do país. Você pega uma cidade lá que cresceu, foi de 2020, não, estou falando besteira, acho que foi 2023 para cá, em 2 anos, cresceu 26%. É uma coisa muito grande. E por causa da renda. Não, esse dia eu tive uma reunião com o pessoal do Sicredi aí, que é até nosso patrocinador, Bia, e eles estavam nessa reunião falando os números de agência Abril Nova lá.
Ela falou assim que nunca uma agência bateu, tipo assim, fechou positivo no início. Porque todas as aberturas, eles sabem que é um investimento a longo prazo, até não, começar a captar, trazer tudo, exatamente. E ela falou que, eu não sei te dizer o valor hoje, mas o valor que tem de dinheiro, tipo assim, aplicação, hoje naquela agência... movimento na conta? É imenso. Ela falou um valor, ela falou, não é possível. Não, são clientes de Senador Amaral. A agência do Cicobi, se não me engano, chegou a ficar entre a terceira, a quarta da rede, a quinta máximo aí, de movimento. Para uma cidade proporcional à quantidade de habitantes, é muita coisa. Sim. Né? Você vê que o movimento é muito forte. Não, ali a cidade lá, assim, é uma cidade que é próspera, muito assim. Forte, sim, né? muito próspera, e a tendência do Senador é de crescer e mais prosperidade, né? Porque, queira ou não queira, os problemas que a gente está tendo com o clima é muito sério. A tendência que nem morango, antigamente, há 30 anos atrás, a gente plantava ele em final de janeiro, começo de fevereiro. Hoje já está plantando morango o ano todo. Hoje você pega o plantio aí de fevereiro, de março, abril, maio, junho, depois volta de novo, pessoal, setembro, outubro, está plantando morango o tempo inteiro, qualquer época isso aí. E então, quer dizer, estão produzindo, estão gerando renda, prosperando. Você vê as condições dos produtores hoje, todos os produtores têm uma estradinha nova, tem uma condição de trabalho, tem a parte de estrutura, tudo bem feito. Antigamente não tinha. Antigamente você ia comprar um carro, um caminhão financiado, no banco esquece. Você não tinha nem chance. Falasse que você plantava morango, o gerente nem olhava na tua cara. Você falou, imagina como vem financiar para morangueiro. Hoje é o contrário. Hoje nem precisa financiar do pessoal. Hoje que a própria lavoura em si ele consegue se equilibrar. Pode ir lá. E você falou, né, que fora do Brasil o consumo é maior, né? Sim, muito grande. E também tem o auxílio governamental. Por que tem algum ponto que você fala assim, o porquê que o Brasil não tem esse auxílio e o porquê que é menor, né, a gente consumir o morango? Sim, isso aí já vai muito da questão de hábito, né? Isso aí lá eles têm muito esse hábito de frutas vermelhas. Pega morango, mirtilo, framboesa. Então é um tipo de fruta que, além de ter um preço mais acessível do que aqui no Brasil, para eles lá, eles têm esse hábito já na casa, na mesa, para a criança, sempre já está fazendo consumir frutas vermelhas, tudo porque é um antioxidante, tem todas as prioridades, né, que faz bem. Então ele já tem isso aí já na família, já começa com as crianças, então a cabeça já muda muito isso aí. E a gente no Brasil, morango, vamos falar que era uma fruta que se falava antigamente que era uma fruta que só rico comia. Era muito caro, o custo muito alto, quando chegava a ficar muito barato, acabava acabando a safra rápido, não chegava na mesa de todo mundo, então sempre ficou com essa etiqueta aí de que morango é fruta de rico. Hoje não, hoje você tem morango nos mercados atacadistas, nas mercearias de bairro, ou em qualquer lugar, você tem morango o ano todo, né? Sim. E qualquer época você tem, antigamente não tinha. Só que na realidade é a questão mais de hábito, né? O consumo do morango melhorou um pouco, né? Porém é muito baixo ainda. Mas tem muita coisa para melhorar. Você acha que depois da pandemia melhorou ou diminuiu o consumo? Na pandemia foi muito bom. Foi, né? Foi. Na pandemia foi. Tinha comentado, né? Pandemia foi muito bom. Nossa, nós trabalhamos muito na pandemia, vendeu muito na pandemia. Até porque o pessoal ficou praticamente tudo cercado, né? Ninguém em evento, ninguém sai de casa. Todo mundo dentro da casa, então todo mundo ia para o mercado. Também, exatamente, né? Com preocupação de não engordar, né? De não errar muito nos quilos, né? Que era muita festa, era muita live, muito churrasco, né? Aí tinha preocupação também com a dieta. E morango entra bem nisso aí. Mas o consumo na pandemia foi muito alto, foi muito bom a pandemia. Tá um pouco de ressaca, né, pós-pandemia, porque daí o pessoal começa a voltar ao normal, né, daí já começa a viajar, tem os eventos, tem muitas coisas para sair, e morango, a gente sempre fala que morango é uma fruta que tem que tomar muito cuidado na hora da venda, que ela não é uma fruta que ninguém sai de casa para ir comprar morango num supermercado. A pessoa vai no supermercado fazer compra normal, ele é uma fruta tentadora, que se a pessoa vê, ela vai atrás de ver e acaba comprando. Só que se ela estiver no ponto inibido, algum lugar mais escondido, num canto do hortifruti, acaba perdendo e não vende. Então isso vai muito dos clientes, do pessoal do mercado, que faz os trabalhos, tudo que quando faz essa exposição,
quando chega o cliente no FLV, tipo assim, no hortifruti de um mercado, se o morango está à vista dele, ou alguém, ou se tiver um filho principalmente, tem que estar bonito. O morango é muito atrativo nisso aí, então ele acaba comprando o morango por impulsão. Sim. Não que ele vai comprar. Você falou que é de Jundiaí, eu também sou de Jundiaí, morei bastante tempo em São Paulo, capital, tudo, e em Jundiaí. E eu fui consumir mais morango mesmo aqui, na nossa região. Em Jundiaí era produtor de morango há 30 anos atrás. Atibaia era o principal produtor, né? Era muito forte, era muito grande os produtores lá. Jundiaí plantava muito. E você vê que hoje esses lugares, hoje ficou o nome de referência. Festa de morango em Atibaia, em Jundiaí. Porém, eles vêm buscar morango aqui em Minas para fazer a festa lá. Porque lá não tem produção mais. Então, acabou. Então você vê que a gente está ainda com esse know-how, né? A gente que consegue abastecer festa. Tem que divulgar isso. As festas que tem, regionais, os mercados, as feiras. Então é o morango que sai da região nossa ainda. André, eu vi que há pouco tempo você fez uma mudança de espaço lá, você saiu de um galpão e foi para um outro espaço novo e vi que não conheci meio assim superficial lá. Mas, assim, o que melhorou lá hoje para você? A gente estava no galpão que era pequeno, que na verdade quando a gente começou, né? Primeiro a gente começou a construção lá, fizemos em 2004, o antigo. Aí conforme a demanda foi aumentando, fizemos o segundo, depois fizemos o terceiro. E lá como estava na beira da rua, tem um problema muito sério para encostar, espaço, trânsito, não tinha doca. Ainda mesmo assim, persistimos lá mais de 20 anos lá. Ficamos lá, mas chegou ao ponto que não deu mais daí. A gente tinha adquirido essa área onde está hoje o galpão novo e já fiz um projeto assim, eu quero espaço. Eu quero espaço. Vai sobrar, eu quero espaço sobrar, ou se for para crescer, independente, eu quero ver mais espaço vago do que como trabalhava, muito amarrotado. Não tinha espaço para carregar, para descarregar, era uma loucura, atrasava muito a logística, a seleção de mercadoria. Hoje você tem câmeras frias lá? Sim, porque hoje tem uma área lá de 150 metros de câmara fria, tem 5 docas, aí tanto para descarregar como para carregar individual, a área de processo, de armazenagem, da produção do brócolis, tudo independente, tudo separado. Então, agilidade, a gente ganhou aí mais de 3 horas de serviço hoje. Em épocas de safra mesmo, no ano passado, que a gente bateu esse recorde de venda de 34 mil caixas no dia. Em Morango era meia-noite, a gente já tinha todos os caminhões saindo viajar, 8 horas da manhã estava tudo entregue nas lojas. Então isso aí para nós foi chave. São quantos caminhões, André, assim, rodando por aí? Que faz a logística aqui de São Paulo, aqui é 12 caminhões, tem mais 13 caminhões, mais 2 que fica em Londrina, um que faz para Londrina, tem um box também no Ceasa de Londrina. Que legal. Que vai para lá e lá também fornece as mesmas redes, do Atacadão, do Açaí, essas redes do box de lá faz a distribuição. Todos os caminhões refrigerados? Todos. O morango ele é necessário, né? Isso aí é uma das coisas que eu sempre focava, né? Quando no começo o pessoal começou a colocar refrigerão, uns falavam que é frescura, que morango não precisa, porque morango tem que chegar quente mesmo, que não pode gelar. Mas hoje isso é uma necessidade 100%. Tem mercado, cliente que nem pega, nem chega, tem interesse, você já vê que a logística não é refrigerada. Entendi. Isso é essencial. A cadeia de frio é essencial. Que legal. Agora eu tô com bastante perguntas. Legal o papo. Você falou sobre... aproveita que me olha a cara. Você falou sobre o dia lá, né, que vendeu mais do que o ovo, né? Sim. Quando que foi esse período? E tem um período, assim, né, vocês como produtores falando, tem um período sazonal em que vende mais? Tem essas épocas melhores, porque acho que foi em agosto, começo de agosto, se não me engano, estava no final do inverno, na realidade, né? Isso ajuda muito, porque é uma época que está no pico de produção, tanto das região quente como da região alta, né, fria. O preço também é um preço que está, tipo assim, um preço bastante viável para as ofertas, e a qualidade, principalmente a qualidade. Nessa época ainda não está com problema de chuva, não está muito quente, então a qualidade da fruta dá para apostar. Porque o pessoal, quando fomos fazer isso aí, a preocupação era isso aí, dá muita quebra. Teve loja que foi pedido de 1.000, 1.200 caixas. Entendi. E a gente já sabe, está acostumado quando a fruta dá para arriscar ou não dá.
eventual problema depois que sobra um pouco, acaba estragando, a gente já é acostumado. Mas essa venda, sim, foi um espetáculo. No entanto, que foi a venda, não deu problema de 2% de quebra, de que não vendeu a loja. Teve loja que reclamou que faltou morango, que podia ter mandado mais. Então, essa época, geralmente, quando nós pega agora de abril até final de setembro, até setembro, dá para trabalhar bem. É uma época boa, chove pouco, né? O morango não gosta de chuva. O morango é uma lavoura que, se puder contamina a chuva, melhor. E o clima, né? O clima frio, as noites frias. Então, isso aí é o primordial mesmo, é o que mais precisa. Legal. Isso aí. Não, mas o morango é uma fruta que não... É uma fruta abençoada, né? Abençoada. Eu falo que quando fala mesmo que barato, é ouro vermelho. É ouro vermelho. Assim, hoje, que preço que mais caro que se comercializou um morango hoje na região? De venda, assim, tem essa época de pico aí, que chegou umas épocas aí de 35, 40 reais comercialização na ponta final. Mas você pega um morango hoje aí, vamos falar num custo médio, morango... Uma das coisas que está dificultando a produção, na realidade, da rentabilidade do lucro, é essa produção quando está chegando acumulado no mês de janeiro. O mês de janeiro é um mês muito crítico para a gente. Dá um excesso de produção, é um mercado muito ruim em janeiro, mercado parado, porque muitas férias, ressaca das festas, o pessoal acabou gastando muito, não vai muito para o mercado. Eu acho que em geral, né? Em geral. Você vê que em geral, o mês de janeiro, eu falo que se pudesse fechar as portas e ficar... dormindo e viajando era a melhor coisa do mundo. Fazer férias igual a turma faz na escola. E é uma época que a produção está chegando muito forte nessa época. Por causa dessas mudas importadas, ela tem um problema climático até se adaptar, até ela começar a produzir, acaba demorando um prazo. E às vezes acaba chegando com essa produção forte em janeiro, fevereiro. É uma época difícil. E isso acaba vendendo barato, acaba perdendo muita fruta. Às vezes tem dias de chegar... vender para a indústria. Então, quer dizer, o morango, pelo custo alto que ele é, a gente não pode pensar em ter descarte dessa produção. Tipo, chegar em janeiro, fevereiro, que você está num pico de produção e você não ter preço, porque não tem mercado, porque a qualidade também não ajuda, porque é muito calor, a qualidade é muito problema. Então, isso aí é uma das dificuldades que estamos tendo hoje. É uma coisa que tem que começar a aprender a lidar com isso em épocas de plantio, épocas de limpa, para tentar pular essa etapa dessa época. Agora, não falar que ficar sem fruta, porque o morango, tipo assim, se não tiver excesso, vai vender caro. Teve época aí de janeiro, a gente se vender morangos aí a 12, 15 reais janeiro inteiro. Foi ótimo, porque tinha pouca fruta. Quando você pega um pico de safra, que nem teve ano passado, aí, com um excesso de produção, aí não vai ter preço. Só que isso atrapalha a média do produtor, né? O produtor precisa fazer uma média de preço aí, pelo menos aí de 13 a 15 reais. Entendi. Menos que isso aí não é viável. Então, quando você pega janeiro aí, chega a produzir, vamos supor, às vezes 30% do que você era produzir no ano, você produzir no mês. Você vendendo morango a 5, 6, 7 reais, 8. Então, quer dizer, isso aí ajuda muito a atrapalhar a média do preço do ano. André, e falando um pouco de tecnologia, né? A gente está vendo que o pessoal agora virou a moda do morango suspenso, né? Hidropônico. Isso aí é uma tendência forte. Está chegando aí. Sim. E o que você... Assim, essa experiência de 30 anos aí de mercado aí, o que você vê? Você acha que isso benefício? Que o solo... Eu vejo bastante, eu vejo mais o lado positivo dela. Eu vejo o lado positivo porque você pega hoje um morango, um custo de chão, de solo, hoje você não consegue fazer uma lavoura, implementar por menos de R$8 por pé de custo. Você pega uma lavoura para você fazer de bancada semi-hidropônico, você vai gastar em uns R$15, às vezes um pouco mais, um pouco menos, conforme o jeito que o produtor vai fazer. Certo. A vantagem disso aí grande que é que você não vai ter que fazer rotatividade de solo. Porque você faz um investimento alto, depois de um ano e meio a lavoura do chão acaba, você tem que sair daquela área e ir para outra área e começar todo o processo de novo. Certo. Arrendamento, fazer a parte de estrutura do solo, trabalhar com o trator, tudo que até se deixar o ponto de plantio já é um investimento alto e uma mão de obra muito grande, muito grande. E na hora que você implementa o semi-hidropônico é uma vez só, né? Dá um trabalho para você montar, mas dali você tem que pensar que dali para 10 anos no mínimo, certo. Dali para frente. Então é um investimento alto inicial, porém que ele se dilui aos anos e acaba se pagando até mais rápido, né? Porque é um investimento que a turma se falava para 5, 7 anos se pagar. Teve produtor que conseguiu pagar o custo aí de
de implementação com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Beleza. Que era muito mais alto antes, né? Hoje já vem mais modelos diferentes de você plantar, de você fazer a estrutura, que é bem mais barato. Entendi. Então essa é uma tendência que eu acho que não tem volta. Mas e a produção? Você acha que a produção do solo tem diferença. Fora do solo? Tem essas diferenças. A produção do solo, ele acaba sendo melhor, ele acaba produzindo mais que o semi-hidropônico. Porém, o semi-hidropônico ele tem essas desvantagens. Porque, queira ou não queira, todos os produtores acabam dando um erro, né? De manejo, pulverização, adubação. E quando você dá uma errada, a planta do solo, ela automaticamente ela procura se regenerar e melhora porque ela está no solo. E no solo tem os nutrientes básicos, né? Vai buscar, micro, macro, para ela buscar, ela acaba se regenerando, ela acaba se acertando. No semi-hidropônico não tem isso. No semi-hidropônico, se você errar a mão, se errar cedo, à tarde ela já está respondendo. E nisso aí, queira ou não queira, se erra uma vez, erra duas, acaba refletindo na produção. E a qualidade do fruto, você acha que... A qualidade do fruto é melhor. Melhor. Do semi-hidropônico é mais enxuta. É uma fruta mais, vamos falar, ela está menos suculenta, né? Do chão é mais suculento, mas tem mais suco, né? Entendi. Mas do semi-hidropônico ela tem mais firmeza. É uma morango, ela dá mais durabilidade na banca, Então, o shelf life dela é bem melhor. Então você acha que é uma tecnologia que veio para ficar? Não, eu acho que não tem como voltar. Não tem. Não tem. Hoje, e outra questão da mão de obra, né? Como a mão de obra hoje está escassa, para todos os lados está difícil, o pessoal mais velhos, que tem mais prática, já estão trabalhando menos. E pessoal mais novo, não tem muita prática no solo. Então é uma tendência que eu acho que veio e vai dominar. Porque aproveita a mão de obra de gente mais velha, de mulher principalmente. Para a mulher trabalhar é mais fácil. Não tem que ela ficar baixando o plástico todo dia. A pessoa chega na roça cedo, todo dia ergue o plástico para colher ou para limpar, depois à tarde fecha de novo. Então é um trabalho mais que judia mais, né? Legal. Na bancada a pessoa trabalha bem mais tranquilo. Eu já vou antecipar o quiz já, hein? Agora sim, morango melhor. Bom Repouso, senador Amaral? Sem dúvida nenhuma, senador Amaral, filho. Senador Amaral. Também acho. No entanto, o Bom Repouso veio bem depois de nós. Bem depois de nós. Morango já se plantava em Senador na década de 70. Tinha as empresas da Cacique, vocês já aprenderam com nós. Eles já plantavam morango em Senador, que era a época, eles plantavam começo de janeiro. Para aproveitar a época de mercado tudo, em Bom Repouso não plantava morango. Eles pegaram agora de uns 15 anos para cá, que pegaram mais forte aí. Tudo mais, Senador sempre teve o lado forte do morango. Teve. E o semi-hidropônico, na verdade, hoje, pioneiro mesmo aqui na região. Pioneiro somos senador. Nós lá, senador Sem Amaral, dúvida, né? o senador foi o pioneiro nisso aí. Eu acredito que até sobre variedades novas, sempre estamos andando, o pessoal está correndo atrás, vendo bastante produtor interessado em novas genéticas. E tem projetos já aí, estamos até vendo umas coisas aí à frente, um pouco, umas bancas levadas, alguma coisa automatizada. Assim, André, o que eu acho que deveria fazer lá, brigar aí, era a gente ter um instituto ali de teste de genética. De genética. Não só genético, de variedades mudas, mas de outros. Vamos testar adubação, vamos testar substratos. Shelf life de uma fruta, de aguentar na banca, com tempo de colheita. Deveria ter um instituto ali dentro do senador Amaral. Com certeza. Análise foliar, análise de solo. Algo muito importante, a parte de análise. Específico para o morango, né? Sim. Então, eu acho que é uma coisa assim para melhorar a qualidade da nossa fruta. É uma coisa que, tipo assim, né, de pensar até não único, não só para senador, pensar em uma coisa que abrangesse a região, pegar todas as cidades aí produtora e fazer um consórcio para todo mundo, né? Enfim, o benefício vai ser para todos. Sim. Né? É uma coisa que vai vir para melhorar só, na realidade. É uma coisa que seria muito interessante. Até com a ajuda dos produtores, pega uma parte de cada cidade, um pessoal, e fazer ter esses estudos aí. Entendi. Outra pergunta também. Entre parceiros e produção própria sua, você sabe o número de plantas que você tem hoje, plantada hoje, produzindo? Essa safra 2024 foi em torno de 1,3 milhão, mais ou menos. 400 mil de plantio nosso próprio, uns 900 com os parceiros. Que legal. Agora esse ano, para 2025, está em torno aí
passando por 1.400.000, mais ou menos. Essa mesma base, 400 mil, 450 plantio próprio nosso e o restante com parceiros. A gente tem 36, 32 parceiros que trabalham com a gente durante o ano todo. Uma média de quantas caixas por pé aí? Varia de uma caixa e meia, uma caixa, conforme a época. Semi-hidropônico põe no ciclo de um ano aí uma caixa, né? Tá. Porém, dá mais longevidade do que o do solo. Do solo você pega aí uma caixa e meia com o prazo de um ano de colheita. Um ano de colheita, você tem que tirar pelo menos uma caixa, 1,2 kg por aí. Uma caixa e meia, um ano e meio. Isso aí pelo menos tem que tirar, isso aí para mais. Entendi. E a mão de obra hoje, em Senador, se tem essa dificuldade lá com mão de obra? Tem. Hoje está na região toda, né? Tem mão de obra hoje, está uma coisa assim bem melindrosa, né? Tem que tomar muito cuidado na hora de contratar. Ver se a pessoa atende às necessidades que você está propondo ali. E é uma tendência que está hoje no mundo inteiro, né? Você vai em qualquer lugar, qualquer estado aqui, você vai para qualquer outro país, você vê o problema da mão de obra, é sério. É que hoje, na realidade, o pessoal, que eu sempre falo, né, que hoje os adolescentes, a molecada, está muito bom hoje a vida, né? Hoje em dia não tem necessidade. Antigamente nem tinha necessidade de uma roupa, de um carro, tudo era difícil para você ter. Hoje em dia é muito fácil para você ter hoje. Então não precisa nem trabalhar muito para ter as coisas. Então isso acaba gerando, eles não têm muita empolgação para querer trabalhar, para querer conquistar alguma coisa, né? Você acha que, assim, um pensamento meu, você acha que deveria a gente fazer algo, incentivar, tipo assim, crianças, jovens, assim, com escola agrícola, algo assim, para a gente já profissionalizar? Na realidade, a gente tem um problema sério no Brasil no caso das leis trabalhistas, que se você vai empregar um de menor, tem uma burocracia muito grande, um processo muito trabalhoso para você ter, para manter isso aí. E na roça não é que nem você trabalhar num escritório ou numa empresa que você pode fazer aquele horário denominado certinho, conforme a hora que entrou, a hora que saiu. Roça é muito dinâmico, né? Então você sabe a hora que você vai entrar, a hora que você vai sair, é difícil você conseguir programar isso. Então dificulta muito isso aí as leis trabalhistas. Hoje você acaba a gente deixando de empregar ou deixando de entrar num processo desse por causa das dificuldades. E é muito geracional, né? Muito. A gente estava falando que eu falo nova geração, mas acho que eu estou inclusa nisso também, né? Essa geração que eu falo, geração Mas assim, eu acho que o mundo inteiro está muito imediatista, né? A gente falou. Tá. Porque assim, as pessoas não pensam a longo prazo. Não, só de imediato. Então, né, ontem a gente até estava fazendo um trabalho em que a gente conheceu uma pessoa que estava há 30 anos numa mesma empresa, trabalhava em escritório, tudo. E é muito difícil da gente ver isso. Sim. As pessoas hoje querem... os jovens, né? Eu falo isso por também ser uma empresária, mas assim, eu vejo muitas pessoas hoje querendo de imediato. Eu tô num local, tô trabalhando para alguém, vamos lá, tô já trabalhando... quer autopromoção de imediato. Tô trabalhando com o André, mas eu já quero promoção. De um ano eu já quero pensar já quero virar diretor, emprego, né? Porque eu tenho uma responsabilidade assim, de ganhar bem, sendo que antigamente você começava uma vida, eu comecei minha vida como office boy, entendeu? Eu trabalhava com 15 anos, já era registrado, já trabalhava em empresas de office boy, eu trabalhava, eu ia de a pé, para você ter noção. Ia de a pé até a cidade para economizar o dinheiro que tinha do passe para ir para a escola à noite. Então é uma geração muito diferente das necessidades, dos sonhos da realidade, né? Que a gente sempre sonha de crescimento. E hoje em dia você não vê hoje. Não, e antes não precisava de jovem aprendiz. Hoje a gente não, antes era aprendiz na marra, porque se fosse trabalhar, o couro comia. O chicote cantava. Então não tinha esse tempo, esse luxo de falar que não posso trabalhar, porque eu não vou trabalhar, vai trabalhar na marra, assim. Tem que trabalhar. Não, meu menino tá namorando. Trabalha, diversifica. Quer namorar, eu falei assim, rapaz, mas você tem que primeiro ter condição, ser sustentável. Não, mas vai namorar, se depois precisar casar, vai morar na onde, né? Então, daí eu falei pra ele, não, pai, eu falei, eu que vou, você vai comer um lanche com a menina, você tem que pedir dinheiro pra mim, rapaz. Que horror. Mas isso aí. Hoje em dia, que nem eu falo, hoje em dia tá muito fácil, né?
A vida está muito Não, as fácil, criançadas muito fácil. tá Tudo está demais. fácil hoje. Tá. Antigamente a gente trabalhava para ter um salário para comprar alguma roupa, um tênis diferente, que era o maior orgulho, né? Hoje em dia você vê que a molecada compra carro, moto aí na maior facilidade. Quer dizer, não precisa nem trabalhar muito para comprar um carro, uma moto hoje. Tem muita facilidade. Tem. Né? Antigamente nem pensar em financiamento, essas coisas não existiam. A última pergunta que eu queria, a gente falando sobre geração, vocês como produtores, vocês veem esse crescimento dentro não só do morango, mas assim, no agronegócio. Vocês veem que o pessoal, quem está chegando agora no mercado, tende a estar no agronegócio? De uns tempos para cá, parece que eu tenho enxergado melhor isso aí. Tenho visto bastante adolescente, bastante moleque mais novo procurando se informar, procurando plantar, se interessando pela área, porque é uma renda diferente, né? É uma renda diferente de você ser assalariado, porque você você tem que se organizar pelo aquilo que você vai ganhar, né? Pelo salário que você tem todo mês. Sim. Tem mês que você pode estar ganhando bem, mês vai estar ganhando pouco. Então você tem que se organizar, porém tem a grande parte que está vendo isso aí como lado positivo, que tem as horas boas, que dá para investir, dá para ele crescer nesse ramo. É um ramo que tem muito a crescer, né? Porque mão de obra hoje está difícil. E o morango praticamente é tudo mão de obra, né? Não consegue se mecanizar nela. Pensar em uma robotização para a colheita de morango é uma coisa ainda que você tem que sonhar ainda. Tá bem longe. Muito distante. longe, está muito distante da nossa realidade. Então, é uma coisa que eu acho que tem muito futuro ainda. E estou vendo bastante adolescente, pessoal se interessando. Antes era bem mais. Antes era Era bem mais. Eu vi uma vez falando Era bem mais. Eu vi uma pessoa falando que antigamente a gente estudava, o pessoal da roça estudava as crianças para ir embora, para viver, ganhar vida na cidade. Exatamente. Hoje não, né? Estuda hoje para voltar. Eu mesmo, tipo assim, criei meus filhos colocando na cabeça deles que eles tinham que estudar e ir para São Paulo, para outro lugar, estudar, se formar. Era questão de honra e de orgulho, né? Os filhos formados, ter um diploma, tudo. E hoje você vê que não tem essa necessidade mais. Hoje você tem uma rádio que eu escuto muito cedo e toda quarta-feira o Maíto Maia é o presidente, é o dono da Chiles Bean, aquela grife de óculos, tudo. Sim. Ele estava com uma CEO de uma empresa multinacional e estavam falando sobre isso aí, sobre os adolescentes, sobre a mão de obra, dificuldades que está. E eles estão contratando hoje gente, se a pessoa tem um conhecimento de área que não precisa nem ter faculdade, nem diploma. Eles estão buscando o quê? Pessoas que têm interesse em trabalhar. Tipo assim, eu estou numa área, também, né? sim, principalmente na área de tecnologia, que eles falaram que estão, sim, tecnologia diz que está muito difícil. Se for esperar um processo, a pessoa fazer uma faculdade, um pós, uma graduação, uma coisa, demora muito tempo, e o negócio é para agora. Então, se você tem conhecimento na área e vê que você é bom, então os caras já estão empregando, fazendo... Sim. Porque a falta está muito. Mas tem um lado bom, né? Eu também sou da tecnologia, mas tem um lado bom e tem um lado ruim. Porque quanto mais esse lado crescente da tecnologia acontece, e o agronegócio, né? Porque eu acho que o pensamento meu, né? Antigamente tinha muito... O pessoal vai ter que comer, né? O pessoal vai ter que comer. Não, comer computador, não vai conseguir, vai ter que comer. Isso pode vir dos enlatados, né? Sem dúvida. Consumo está muito grande. E hoje em dia o ser humano em si, pro lado quase do mundo inteiro hoje, eles estão muito de olho na sustentabilidade e até nos alimentos mais, né, menos calórico, mais frutas, tudo isso aí é uma tendência que está aumentando isso aí. É questão de saúde, né? Então, sim. Quer dizer, você vê que você pega as coisas muito processado, já não é mais que nem era antigamente, 30 anos atrás, década de 70. E mudando um pouquinho aqui, falando sobre processos, né? Hoje a gente tem a Adubos Real, que é o nosso parceiro oficial aqui do ExpoCast. E como é que funciona para vocês a questão do adubo, da fertilização, né? Eles trouxeram hoje até pra gente, né, um pouco dos produtos deles. E a gente vê a importância, né, o Danilo, dentro da sua produção, esse cuidado a longo prazo, né? Conta pra gente como que vocês trabalham ali dentro do... Isso aí hoje é a base de tudo, né? Essa parte
Vamos pegar tanto o morango no plantio de solo como no semi-hidropônico, na bancada tem que trabalhar com fertirrigação, é tudo via gotejo. Isso aí é a vida, né? É tudo que você faz a produção, fazer a imersão para produzir, para vegetar, para formação, é tudo através de adubo. Infelizmente o Brasil tem potencial, né, mas não tem a produção própria das fontes de potássios e acaba ficando no rumo dos importados. E a gente sofre muito com isso, com essa alteração de dólar que dá no mercado, balanceia, isso afeta diretamente na gente também. E a gente trabalha com uma mercadoria que não é dolarizada, né? A gente trabalha com oferta e procura. Então, você pega essas partes de hoje, de tudo que você vai trabalhar em fertirrigação, adubação de solo, qualquer área, depende dos componentes importados. E a gente sofre com isso aí diretamente. Tipo assim, o dólar subiu, vai subir tudo já. Por exemplo, a parte da adubação sobe, aí o dólar baixou. Mas e aí? Baixou, mas daí o adubo não baixa mais. A gente está sofrendo muito com muda importada também, da mesma forma. Vai fechar o câmbio no fim do ano, o dólar está em alta, aí fecha porque o dólar está alto. Mas depois o dólar estabiliza baixa, quer dizer, daí ninguém se abaixa mais. Só sabe fechar e priorizar o preço da alta, da baixa não. E no adubo, sem a nutrição, sem tudo, não tem como produzir, zero. Muito legal. Você falou que a gente acelerou o quiz e é verdade. Hoje o quiz que eu preparei já foi na conversa toda. Queria falar também da Expo Morango, né? Isso. Só lembrando que dias 14, 15 e 16 de agosto, em Senador Amaral, lá no espaço Pousada das Flores, né? Você é nosso convidado aí, tá lá com a gente. O André tem participado de todas as edições lá. Tem até uma história legal. O André, na primeira edição, ele foi convidado lá, eu fiquei sabendo. Eu acho que foi o Wood só que falou para ele: vamos lá, não, vamos fazer o que lá? Pô, ele assustou. A GE estava muito bem organizada, parabéns mesmo pelo evento lá. Aquilo lá traz, sempre está trazendo uma coisa muito positiva, né? O lugar atrativo, você vê que tem muitas empresas procurando cada vez mais se aproximar do senador, trazer tecnologia. E é isso aí, eu acho que isso aí tem muito a crescer e cada vez melhorar mais ainda. Não, sim, a gente, assim, nós organizamos, mas a gente depende de várias pessoas também, regional ali. O André já teve anos aí que nos ajudou, nos apoiando com patrocínio, porque é bem custoso. É um investimento alto, é caro, não é fácil. Mas assim, todo ano, eu acho que o André deve ter acompanhado a evolução. Esse ano aqui evoluiu rápido, né? Esse ano aqui a gente está com muito mais empresas já confirmadas para participar. Tudo esse objetivo é a gente trazer tecnologia, conhecimento para o produtor local ali, né? Sim, tecnologia de produção, manipulação, principalmente, é uma coisa que a gente tem que começar a olhar e focar muito a manipulação do morango do pós-colheita. Sim. Isso é muito sério, é uma coisa que vai agregar muito a preço, a chegar no cliente final com qualidade. Esse é um desafio que, agora a gente fala muito de mão de obra, mas esse é um desafio que o produtor tem que começar a se atentar muito isso aí. Na qualidade quando chega na mesa do cliente. Entendi. Isso aí é o primordial para cada vez mais melhorar o consumo do morango. O cliente queira ou não queira, porque o cara pega uma caixa de morango, uma cumbuca, chega na casa, já está tudo estragando, mijando, ou se não com os morangos miudinhos no fundo, isso aí frustra ele. Frustra muito. A primeira coisa que o pessoal pergunta para mim é: mas esses moranguinhos no fundo, no meio, essas miudeiras? Aí você fala: não, eu mando separar, eu faço diferente, usa a nossa marca é melhor, mas cara, passamos. Só que isso é uma coisa de cultura e o produtor tem que mudar essa cabeça. Entendeu? Ele tem que pôr na cabeça que é o seguinte: o que ele está vendendo é o que ele vai comprar. Você não vai no mercado comprar 1 quilo de morango e leva 900 gramas. Se você levar, você vai se sentir lesado. Ou você comprar 1 quilo de frango, chegar na tua casa abrir, tá podre, tá cheirando mal. O cliente chegar com uma cumbu de morango, pega assim na caixa, na hora que vai ver, lava a pessoa. Então, isso aí é muito negativo para a produção, para a gente que é produtor. A gente tem que melhorar o cliente, o produtor. Isso aí isso eu falo, isso é culpa de produtor. Tá? Isso é culpa de produtor, ele tem que ter na mentalidade dele, aquela fruta que ele está embalando que está passada, aquela que ele pega que está madura ou uma pintinha, ele vira para tentar enganar o comprador. Ele não está enganando o comprador, e nem o consumidor que comprou, ele está enganando ele mesmo. Porque a satisfação do cliente final é a satisfação dele que vai ser no bolso dele.
Então, isso aí é uma coisa que a gente tem muito a melhorar ainda no Brasil. Muito a melhorar ainda. Esse modelo de embalagem nosso aí de 2 camadas, ele eu acredito que tinha que sair do mercado. Sim. Tirar essa... Uma coisa mais transparente, uma coisa para o cliente olhar 100%. Estamos começando com umas embalagens diferentes agora, termoselada, aquelas que o morango mais colocado na cumbuca, sem precisar ser embalado 100%, para o cliente ter uma visão melhor da fruta 100%, e até por qualidade melhor também, né? Para poder chegar a uma qualidade melhor. É um desafio grande aí, mas eu tenho certeza que acho que vamos conseguir. Tudo tem que começar, né? Tem que começar. chegar na perfeição ali, né? Sim. Mas eu acredito que estamos no caminho, né? Estamos no caminho. O importante dessas viagens que eu tenho feito para o exterior aí é muito conhecimento, muita coisa diferente que a gente vê. A gente vê muitas coisas que eles fazem também, que a gente já conhece, já passou pelo processo até há mais tempo, que eles estão fazendo não tem muita lógica. Mas só que é bom para você tomar um choque de cultural, um choque assim, os caras estão fazendo 1000 coisas, mas só que eles estão num outro clima, num outro mundo, numa outra época. Eles têm uma janela de plantio de colheita totalmente diferente da nossa. Então, por isso que eu falo que a gente é muito abençoado, que a gente está numa região que planta durante o ano todo, se produz o ano todo, e está do lado aí dos maiores centros comercial que existe do país. Então, se a gente melhorar um pouco, a gente tem uma diferença grande no mercado. Tem que cuidar na qualidade, porque... Qualidade, isso é o que está na mão do produtor. Eu falo, o produtor hoje, o foco dele tem que ser o que ele tem que saber que ele está plantando, qualidade, genética, e o que ele vai produzir, e o que ele vai produzir, como vai ser o pós-colheita dele. Isso é muito importante. Que se vir aquela fruta que tem lá na Europa para entrar no Brasil... Nossa, as frutas da Europa, que fruta do palmo você pega no palmo da mão uma fruta de 40 gramas, 50 gramas, saborosa, crocância dela. E eles são muito preocupados com isso. Eles são mas muito preocupados que o cliente vai pegar na mesa final. O último cliente que vai levar para casa, o morango que ele vai levar para casa. Essa é a preocupação deles. Então, não é só produzir quantidade, qualidade bonita, né? Saber o sabor, tudo isso aí. Não, mas assim, eu acredito que nós estamos no caminho, inclusive a Expo Morango, a gente, desde quando criamos a Expo Morango, foi com esse objetivo, né? A necessidade minha, eu acho que é de todos ali. Com certeza, conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais, né? E outra coisa, a Expo Morango faz o quê, André? Faz o Brasil, o mundo... dar atenção para nossa região. Abriu o olho, Abriu o olho. Ano passado você pega o pessoal do Chile veio, o Jaime, o dono do viveiro da Lauren, um dos maiores do mundo. Ele estava na feira, ele veio, ficou 2 dias. Você vê pessoal de outros estados, bastante estado do sul, do norte, vindo, quer dizer, então você vê que tem um olhar diferente já. Tem um olhar diferente. Não é uma feirinha normal, tradicional, que você pega os eventos hoje de agropecuário, tem no Brasil inteiro. Tem show atrativo, tudo, mas é um ciclo de um produto só praticamente, que é o grão. Agora você pega uma focada em uma fruta só específica, que não é o morango, que é para nós na região, é muito importante isso aí. Porque assim, a nossa ideia, André, é que assim, o nosso produtor daquela região ali, ele não frequenta feiras aí, ele não... Sim. Ele fica naquele mundo da roça ali. Então a nossa intenção foi trazer a feira até eles, né? Exato. Pra eles abrirem, ficar uma coisa acessível, ficar perto, né? Tá perto de casa. Existe, entendeu? Ver as novidades. As novidades, porque aquilo que você falou, às vezes ficava na roça antigamente, ficava à mercê do comprador. Não tinha informação. O cara que era vendedor de produto chegava lá, oferecia um produto que parecia água. Que era só aquilo lá que tinha, você não tinha muita variedade, você não tinha onde muito procurar. Então hoje tem essas ferramentas aí de tecnologia, de internet, que ajuda muito, né? Não, eu vejo muita gente correndo atrás daqueles cursos do Ronaldo lá, fazendo. Palestra direto. Para se profissionalizar mesmo. Muita gente procurando as palestras dele. Muito bom. Muita informação. E a gente precisa disso, porque... É que eu falo, a gente precisa de gente melhor que a gente, né? Verdade. Mais burro que eu não preciso. Eu também tenho esse ditado. Não, já tem eu. Burro já basta nós. Burro já basta eu, no alemão primeiro grau, agora vou andar com gente mais burro aí, então tem que ser gente que traz novidade, né? Que pelo menos tipo assim, você vai absorver, né? Se serviu para você, se é bom ou não. Mas você tem que ter conhecimento. Não, eu tive lá em Ruelva também, lá na Espanha, lá, eu na verdade, o Antônio tinha me convidado, né? Aí eu falei, Antônio, para ver mudo eu não vou não, Antônio, eu vou ver mudo, né? Falei, não, vai na região produtora, que você vai gostar. Mas ela é um absurdo. Cara, é um absurdo.
Sim, tem coisa que não vai conseguir aqui, né? Por exemplo, assim, tempo. O cara lá chove 300 milímetros no ano lá. Não chega. Esse ano que nós fomos agora, começo do ano, está sendo um ano de recorde de chuva lá, um absurdo. Está chovendo muito, pegamos chuva todos os dias lá. Falaram que esse ano acho que vai passar de... Teve dia de chover lá 150 milímetros num dia, sendo que a média anual acho que não passa de 200 lá. Então o pessoal está sofrendo muito com chuva. Aí eu falei, né? Falei, tá vendo? Então, Primeira vez na vida deles que estão passando esse problema. Falaram que nunca viram tanta chuva. E a gente passa isso praticamente todos os anos, né? Alguns anos mais seco, mas tem anos aí que chove 300 milímetros numa semana. Mas ali, André, tem muitas coisas que dá para a gente se aplicar aqui no Brasil. Tem muita gente, muito sistema de... O sistema de plantio hoje, que nem o sistema de estufa deles, nós vimos lá, começamos a trazer para cá do sistema deles, muito mais prático, custo mais barato, de amarrar com corda. Esse negócio de embalar morango em rancho também. Você não pode. Já tinha que acabar com isso aí. Lá o morango, você pega lá o produtor, o morango é o seguinte, é uma fruta que quanto menos você relar nela, melhor é. Então lá já é a colheita direto na cumbuca, da cumbuca direto para a cooperativa, fazer o processo de resfriamento e ir para o cliente. Então você pega aqui hoje um processo de a gente tira, vai para a cesta, da cesta vai para o rancho para embalar. Agora tem lugar ainda aqui que, o pessoal pega a cesta de morango, vira na mesa, começa a abrir assim para escolhe assim para embalar, para tirar, isso não existe. Quando isso que eu falo para você, jogando para cima para procurar o morango. É isso que eu falo, porque isso aí que é o desafio do morango. O morango disso aí que já passou um processo desse, ele pode estar mais verde, pode estar o que for, mas já está comprometido a qualidade dele. Ali já saiu comprometido dali, da mesa da embalagem dele. Eu imagino, André, que daqui em diante nós vamos passar por essa modificação aí. Vamos sofrer. Eu penso o seguinte, que no sistema de plantio, de tecnologia de fertirrigação, de tudo que for da área do morango, nós estamos pouca diferença do pessoal europeu. Sinceramente, eles têm umas variedades que são específicas deles, que isso eles estão muito à frente. O sistema de plantio, o jeito de a gente trabalhar, a gente não perde para eles não, te falar bem a verdade. Se tivesse um clima que eles têm, um tempo bom que eles têm, nós daria show neles, com as variedades lá. Porém, o que a gente tem aqui que está muito atrasado é a questão da colheita e o pós-colheita. E outra coisa também é a logística, né? Entendi. Lá não existe logística de carro pequeno, nada lá, é só coisa de primeiro mundo, carreta totalmente refrigerada, fruta passada por pé frio. Saiu lá de Ruel, vai lá para Inglaterra, Alemanha, com 2.800 quilômetros, carreta, os caras rodam 48 horas direto a chegar no cliente. Então, quer dizer, a gente tem um desafio muito grande ainda nessa questão do pós-colheita aí, da qualidade. Eu acho que a gente melhorar um pouco isso vai ajudar muito. Viu? Nossa, vai demais. Vai ajudar muito. Não, a gente sai do ranking, né? Porque... A partir da hora que você pega... a gente recebe muito e-mail, recebo um e-mail, às vezes, no Instagram, uma coisa, tem gente que manda mensagem falando do morango, que gostou da qualidade. Eu gosto de comprar o morango de vocês, eu já comprava, eu não estou achando mais em tal lugar, onde que eu posso achar, porque a qualidade de vocês é boa. E tanto também quando eles para reclamar, às vezes um cliente me mandou um e-mail, um texto lá, por causa de uma cumbuca que chegou na casa dele ruim. Eu falei, ela nada, pedi desculpa, falei que eu posso fazer, te ressarcir. Eu falei, porém, eu te dou uma caixa, mas não tem como entregar, você pelo menos vem retirar no caminhão, alguma coisa, né? Porque eu teria que entregar na casa dele. Ele falou, fica difícil. Mas é muito raro isso acontecer. A gente recebe muito mais mensagem positiva, de elogio, do que de crítica. E isso aí a gente sabe que é do processo, né? Queira ou não queira, o processo é difícil, chega no mercado também. Sim, a mão de obra deles também não tem, exato. É difícil aí. Isso aí, Bia. Já passamos um pouquinho, né, Danilo? Aí começa a falar, não para, né? Não para. Não, o Ronaldo Herculano teve outro dia que ele falou, se for para falar de morango, ele vira à noite aqui. Não, o Ronaldo, nossa senhora. Ele tira a coisa dele, o questionário, ele começa a falar. Ele comentou que acho que é ele que cuida da sua lavoura também, né? Sim, o Ronaldo, quando ele trabalhava nas outras empresas, né, nas séries, ele cuidava dessas áreas de tomate, ele tomava brócolis também, ele atuava muito. Fui eu que fui um dos propositores de trazer ele trabalhar com a gente na assistência aí para a gente produtor, porque a gente não tinha assistência nenhuma. Dependia de algum agrônomo de empresa, de vendedor, né? Vinha os vendedores que falavam era agrônomo, mas para vender o produto deles.
E a gente tinha essa necessidade alta aí de uma pessoa para assistência. Foi quando eu falei para ele, vem, ele ficava com, tem um pouco de medo, é difícil. Nossa, ele é bom demais. Aí eu falei, pode vir, cara, não tem erro, velho. Falei, você pode vir, já pode pôr eu de primeiro cliente aí. Não, não vai ter erro. E ele é muito dedicado, né? Muito dedicado, um cara que busca muita informação. Muita informação, novidade. Até falei, o dia que ele esteve aqui, até falamos, precisava de mais pessoas com o mesmo perfil dele aí. A realidade que acontece isso aí, né? A gente precisa, assim, de pessoas que estão a fim de trabalhar, de fazer o trabalho do agrônomo, não de vendedor de agrônomo, né? Não tem que ir para a tua roça para vender meu produto. E o cara que trabalha numa empresa, ele tem que vender o produto dele. Não tem o que fazer, né? Ele não vai na tua roça para olhar, para ver, falar e não vai oferecer. Então, quer dizer, a gente é uma região muito grande, precisa de muita gente, muita informação. Não, tem oportunidade de emprego. Tem muita oportunidade. Para todo tipo de pessoa. De área, tem, para tudo que é jeito. E para finalizar, André, fala pra gente um conselho, uma dica que você dá para quem está começando agora. Trabalhe muito. Muito, mas muito. Não é trabalhar pouco, não é muito. Abrir mão de fim de semana, de feriados, de viagem, de passeio. Eu trabalhei mais de 20 anos sem pensar em uma férias, um passeio com a família. Então, o Morango exige muito trabalho e muita dedicação. Mas é compensante, valeu a pena. Muito legal. Você concorda, né, Dani? Não, tem que ser, né? A gente, com a Expo Morango aí, a Bia tem acompanhado aí, a gente tem lutado aí para conseguir tudo. É uma luta. Uma luta. Com certeza, é uma luta. Mas no final. Um evento. É compensador. Compensador, né? Sim. É compensador. A gente quer agradecer pelo convite, pelo esse bate-papo. Eu acho que vale aí uma parte 2. Legal. A gente fazer uma parte 2 aí. Sou bom de conversa. Gosto de ficar falando. E obrigado por estar aqui com a gente, né? E receber, estar disponível a nosso papo aqui. E vamos confirmar as datas, Danilo? Então, Expo Morango, dia 14, 15 e 16 de agosto, lá em Senador Amaral. Você é convidado, tem várias novidades, empresas de todo tipo, desde embalagem, adubo, fertilizantes, tudo que você pensar, você pode encontrar na Expo Morango. E você é o nosso convidado. Você e sua família, né? É sua família, isso. Estamos preparando, além de todo stand com empresas aí, com materiais aí para o agronegócio, e vamos também preparar uma área aí para cultural, com shows, música, boa comida. Tá umas bandas de rock. Banda de rock. Faz uma turma de rock pra colar. O André gosta mais do rock, mas uma vez eu trouxe uma turma do rock lá, a turma do senador lá gosta dá pedrada. A turma lá do sertanejo, André. Não, nós vamos levar assim, nós vamos organizar. Esse ano aqui, André, a gente tem uma parceria aí com a prefeitura, tá dando tudo certo lá, tá. Inclusive, um dos próximos entrevistados aí é o nosso prefeito Daniel, junto com o secretário o Hernani e o Ivanil, né? E, inclusive, essa parte cultural hoje nós estamos deixando na mão deles aí para organizar. O Ivanil é muito bom nisso aí. Sim. Muito bom nisso aí. Há muito tempo na área. Então, a gente está agregando para o nosso time. Com certeza, melhorar cada vez mais. Né? Porque assim, o evento não é meu, eu acredito que é um evento da cidade. Com certeza. Né? Não sei, a gente não é eterno, mas eu quero que fique. Com certeza. Um legado aí para a cidade. Continuando, né? Continuando. Que tenha continuidade. E assim, a gente precisa contar com a ajuda da nossa cidade, dos nossos moradores ali, dos produtores de Senador Amaral, porque a gente... É uma festa para nós, né? Para nós, a gente precisa valorizar o nosso mercado, a nossa casa, né? Exatamente. Então, Expo Morango aí tá aí, ó. Dia 14, 15 e 16 de agosto, Bia. Esperamos vocês. E também fiquem por dentro de todas as nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Todo domingo, às 7 horas da manhã, esperamos você no ExpoCast. Legal. E também quero agradecer mais um pouquinho, Bia. Agradecer o pessoal do Estúdio Totem. Agradecer também a Beatriz aí da empresa BCM, o Miguel da Home Studio e o André e todos aí que fizeram parte dessa gravação nossa aí. Projeto. Muito obrigada, pessoal, e nos vemos. Até mais. Valeu.